Daniel Alves foi absolvido pela justiça espanhola e eu vou aqui comentar com vocês se isso foi uma grande justiça ou uma grande injustiça. Voltando aqui para o tempo, Daniel Alves foi acusado por uma mulher na Espanha de tê-la estuprado em uma boate. Num primeiro momento, Daniel Alves foi preso, ficou preso um bom tempo, pagou muitos mil euros para responder o processo em liberdade e chegou inclusive a ser condenado em primeira instância. Isso é fato. Isso que já existe no processo. Ele recorreu para um tribunal espanhol e conseguiu a sua absolvição. Então, para a justiça espanhola, hoje Daniel Alves é considerado inocente. E aí, eu, que sou advogado criminalista, que já atuei para muitas mulheres. Eu tenho uma história realmente na defesa de mulheres vítimas de abuso sexual, de estupro, importunação sexual, não só de mulheres, mas também de muitas crianças, e já atuei em processos em que ajudei a colocar na cadeia pessoas monstruosas como essas. Tenho que te dizer o seguinte, que existem os dois campos da moeda. Paiva, existem falsas denúncias? Existem. Existem denúncias verdadeiras? Existem. E uma coisa não anula a outra. Então, de fato, existem muitas mulheres que de fato são estupradas. Existem muitas crianças que de fato são estupradas. E normalmente esse tipo de crime, ele é um crime que é difícil de se provar. É difícil se conseguir uma condenação de um estuprador na justiça. Por quê? São crimes que normalmente não têm testemunhas. São crimes que dependem muito da palavra da vítima. E é por isso que, nesse contexto, a gente tem a justiça conferindo uma maior fiabilidade. Marca essa palavra aí que eu vou voltar nela daqui a pouco. A palavra da vítima. Então, a palavra da vítima ganha um poder um pouco maior nestes casos, porque são crimes praticados entre quatro paredes, onde normalmente não se tem testemunhas. Agora, a gente não pode esquecer que também existem falsas denúncias. E, Paiva, elas existem mesmo? Existem. E tenho que te alertar que não são poucas. Muitas mulheres, se aproveitando dessa circunstância que eu acabei de te explicar, onde a palavra dela tem um poder maior, elas acabam fazendo falsas denúncias por N motivos. Seja para prejudicar o homem no divórcio, para arranhar a imagem dele perante a opinião pública, por uma indenização, por que não? Para prejudicar o processo de guarda dos filhos. Então, existem N motivos que levam a mulher a praticar uma falsa denúncia. Graças a Deus, aqui na minha atuação como advogado, eu nunca atuei em processos em que eu não acreditava na palavra da minha cliente. E acredite, eu falo isso de coração aberto, porque já passei por casos onde eu não confiei na palavra da mulher por N motivos. Não que seja um julgamento 100% justo. É o meu julgamento do que a pessoa está me contando. E não atuei na causa. Literalmente me recusei a participar daquele processo. E já teve um ou dois casos em que eu estava dentro do processo e saí quando eu descobri que a mulher estava mentindo. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem os dois lados da moeda. Existem mulheres que realmente são estupradas, isso é muito triste. E existem, de fato, mulheres que mentem por N motivos e acabam prejudicando homens que não são culpados simplesmente porque há aí um outro interesse por parte dessa mulher. No caso do Daniel Alves, a justiça espanhola, num primeiro momento, entendeu que ele era culpado e condenou ele. Ele recorreu dessa decisão e conseguiu a absolvição. Então, ele foi absolvido pelo Tribunal da Catalunha, lá na Espanha. Por quê? O tribunal considerou uma falta de fiabilidade, com F mesmo, fiabilidade, na palavra da vítima. Então, a palavra da vítima, ela não foi confirmada por outros fatos que constam ali do processo. Aí você pode ter lido na imprensa, Paiva, mas tinha sêmen no vestido dela, tinha sêmen na boca dela, tinha isso, tinha aquilo. Realmente, existem muitos elementos
que podem levar à conclusão de que houve uma relação sexual. Isso aí acho que é meio que certo. Porém, o fato de ter havido relação sexual não significa necessariamente que foi uma relação sexual não consensual. Isso muda tudo. Isso muda tudo, porque praticar relação sexual numa boate pode ter várias consequências. Você pode ser expulso, pode ser imoral. Ele era casado ainda, não sei nem se é mais casado, então também é imoral. Mas uma coisa não representa a outra. Então, o fato dele ter praticado um ato imoral não significa necessariamente que ele praticou um ato criminoso. E vice-versa. Tudo bem? Então, esse ponto aqui é muito importante. A justiça considerou que não tinham provas suficientes. Aí você pode até argumentar, Paiva, mas ele mudou a versão dele várias vezes. E realmente, isso é verdade. Agora, o porquê disso, a gente não sabe. Mas dá pra gente imaginar. A pessoa muda de versão porque tá num processo, tá se defendendo, sabe que fez merda, né? Era casado, isso aí meio que arruinou o casamento dele, porque falo meio entre aspas, porque parece que agora voltaram. Mas enfim, existe toda uma circunstância ali onde a gente pode considerar que o réu, a pessoa que está sendo investigada, ela pode mudar de versão. E o que eu quero dizer com isso? Que o fato da pessoa mudar de versão não significa que ela é criminosa. Ela pode mudar de versão por N motivos. Por uma instrução do advogado, por uma estratégia de defesa mal sucedida. São vários motivos, tá? O fato é que ele foi julgado agora e agora, nesse momento, ele é considerado inocente. Importante a gente destacar que neste segundo julgamento, 3 julgadoras, 3 magistradas mulheres participaram do julgamento, o que, de certa forma, afasta aquele argumento sempre presente de que foi um julgamento machista. Então, me parece que foi um julgamento feito sob perspectiva de gênero. Porque são 3 mulheres que participaram. 3 mulheres que julgaram o Daniel Alves nesse julgamento. Também 3 mulheres. Então, me parece que eram 5, desses 5, 3 eram mulheres. E, por fim, a pergunta. Daniel Alves pagou lá uma nota, né? Acho que, se não me engano, foi 80 mil, 400 mil euros. Esse dinheiro tem que ser devolvido a ele? Se fosse no Brasil, sim. Se fosse no Brasil, esse dinheiro pago a título de ou de indenização à vítima ou por uma fiança, ele tem que ser devolvido ao indivíduo. Então, teria que ser devolvido ao Daniel Alves. Se fosse no Brasil, pelo que eu andei pesquisando, essa regra também se repete na Espanha. Então, ele também teria direito à devolução do dinheiro. Agora, você que está aqui acompanhando esse vídeo até esse momento, deixa aqui embaixo a sua opinião. Você acha que o Daniel Alves é culpado, é inocente? Quais são as consequências de uma falsa denúncia na vida desse homem? Então, a vida dele, profissional pelo menos, foi interrompida, talvez até acabada por essas denúncias. E aí, como é que fica essa situação? Como é que fica? Será que ele pode processar a pessoa que denunciou ele? Não pode? Diga aqui quais são os seus comentários. Me siga lá no Instagram, é o @paivadoutor. E também me siga lá no TikTok, Paiva Doutor. Comenta aqui embaixo, segue o nosso canal e ativa o sininho para não perder os novos vídeos. Beijo, abraço, até mais, tchau.